Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando a reunião de colegiado do campus, onde a gente tem uma única item de pauta, né? A gente vai discutir as alterações do plano de contingência local relativos à fase 1, conforme a gente comentou na semana passada, né? Na reunião anterior. Um pouquinho, pessoal, que a Patrícia caiu. Antes de entrar no item de pauta, eu gostaria de como informes, lembrar aos representantes do colegiado que semana que vem a gente precisa fazer a discussão do CIPAC no colegiado. CIPAC, desculpa, gente, do PAT no colegiado. A gente tem que discutir o PAT voltou, né, das observações. Cris, você quer comentar? Para eu não falar nenhuma, Pode ser se sim. atropelar. Tá. Boa tarde, então, a todos. Seguindo, né, aí o informe do professor Posas, o PAT ele segue um cronograma, tá, estabelecido em uma das resoluções do CODIR, e conforme o cronograma, né, essa semana nós estamos realizando ajustes, mas os ajustes foram muito simples, recomendados pela reitoria. Nós estamos mais trabalhando em ajustes que precisariam ser feitos, né, antes de ter ido para a reitoria, mas por nós termos estendido um pouco o prazo para os coordenadores, né, estarem elaborando projetos, nós estamos fazendo essa semana, tá? Mas seguindo o cronograma, previsão para deliberação, né, apreciação do colegiado do campus é até o dia 28, que se não me falha a memória é quarta-feira, né? Aí o professor Posas, como presidente do colegiado, vai precisar chamar uma reunião extraordinária, né, para a deliberação desse processo, tá? Mas não estamos atrasados, estamos dentro do cronograma previsto. Obrigada, professor. Se Valeu, tiverem Cris. dúvidas, coloquem no chat que eu respondo. Valeu, Cris. Obrigado. Então é isso. Semana que vem se preparem para essa pauta, né? A gente vai enviar o quanto antes o material para vocês darem uma olhada. A pauta de hoje, para a gente contextualizar, lembrar, né, um pouco, os colegas que não estavam presentes aqui na semana passada, a gente discutiu sobre a possibilidade, né, de pessoas entrarem no campus para fazer atividades de pesquisa. Depois de muita discussão, a gente chegou à conclusão que seria interessante enviar para a Comissão de Contingência Local, né, a CLC, para fazer as adaptações no plano local, né, incluir isso de maneira que atendesse às questões enfim, ficasse coerente, né, com o regramento, né, de segurança, e depois trazer para cá, né? Então a gente compartilhou com os membros do colegiado, né? Na terça-feira, acho que foi umas 3:30 da tarde por aí. E a gente enviou também, que tinha ficado acordado, né? A gente fez uma análise de quantas pessoas, né, a gente precisava ter um quantitativo, né? Quantas pessoas se manifestariam com interesse de vir fazer atividade de pesquisa e TCC no campus durante a fase 1. Né? Então, acho que a gente pode começar a discussão apresentando, a gente consolidou isso numa tabela, né? Apresentar essa tabela para vocês. Vocês vão ver que não, bom, enfim, já foi, né, por e-mail, mas acho que a comunidade pode ter uma ideia, né? A gente compartilha aqui.
Eu vou compartilhar aqui. Só preciso que vocês me digam o que estão enxergando. Estão enxergando, pessoal? Tá, então... Oi, posso fazer uma pergunta? Sim. Eu estou ali tentando aceitar uma pessoa que quer entrar, né? Eu fiz a pergunta para ela se identificar, mas eu não tenho resposta. E aí também eu não conheço. Como é que a gente vai proceder nesse caso? Então, você, no caso, você pode deixar ela entrar uma vez Uhum. e tenta conversar com ela no No chat. chat. Tá, Tá, dá para aham. fazer uma conversa no chat particular com ela. Se ela não Porque lá no responder, você pode tirar ela da sala. Beleza, Tá? então. É que lá no A gente precisa saguão só também tem essa. uma identificaçãozinha bem Isso. simples, Antes de saber de entrar, qual curso e tal. Antes de entrar, dá para perguntar. Antes não, tu Tem como aceita, fazer mensagem? tem. Aham. Tu Tá bom. aceita ele Beleza. vai estar dentro, aí você pergunta, se não responder, manda para fora. Tá, Por entendi. garantia de segurança, tá, pessoal? Não quero barrar ninguém da entrada aqui. Então, voltando à tabela ali, antes de eu apresentar já tem 2 inscritos. Vocês querem mencionar antes de eu apresentar isso? Pessoal? Questão de ordem, Posas. Não tenho o que falar agora nesse momento. Não, então, eu estou contextualizando ainda, tá? Depois a gente entra no debate sobre a pauta ali. Então, a gente foi pedido, né, a tabela, né, interessados. Então, a gente pode ver que são 4 estudantes que precisariam entrar para fazer TCC, entre os quais 3 de mestrado, 1 de engenharia, então a gente está falando de público adulto, né? E seriam 12 de pesquisa, dentre os quais alguns trabalhariam na fábrica, alguns alternariam entre laboratório de materiais, né, e química, e alguns nos laboratórios de elétrica, além do LAPA, né? E nos laboratórios de elétrica teve um uso maior pretendido do LabProj, que é o laboratório de projetos. Então, esse está aí o resumo, né, do que foi a manifestação de interesse, certo? Além disso, nós também ficamos de fazer as sugestões, trazer para cá para a gente discutir, né, apreciar o documento conforme a comissão trabalhou e submeteu. Eu vou apresentar para vocês a seguir o documento. Só um instantinho que eu já compartilho com vocês exatamente nas partes que estão alteradas, né? Então, que as alterações, elas acontecem do capítulo 3 para frente, tem algumas alterações de pequena importância, né? Adequação de terminologia, né? Antigamente se dizia plano de contingência e agora a nomenclatura correta do plano do IFSC, o geral, o global, é plano de segurança sanitária, então a gente fez essas correções aqui no texto. A gente adicionou comentários em relação a alterações que teve no plano de segurança sanitária, na reunião de 5 de julho. Então, todos esses pré-requisitos estabelecidos para cada fase, né? Para a gente ficar coerente. A fase 0 não tem nenhuma alteração, porque a gente já passou por ela.
e a fase 1, que seria onde estão concentradas as alterações, né? Em vermelho aqui, antes estava período de suspensão total de atividades e agora ela é parcial de atividades administrativas e acadêmicas presenciais. No caso, esse do acadêmico é para fazer encaixar a possibilidade de retorno de estudantes formandos de cursos superiores e de pós, bem como de seus professores para realização de experimentos de TCC ou projetos de pesquisa, né? E uma vez que se permite que entrem pessoas nessa fase, precisa se estabelecer de que forma, né, isso vai acontecer. Então, pensou-se em termos de fazer um projeto piloto, né, retorno de estudantes, onde estaria permitido apenas aqueles professores que responderam à intenção, né, a manifestação de interesse, e a gente faria uma análise, né, esse projeto permitirá avaliar com um número pequeno de estudantes se as rotinas estão adequadas, se é preciso melhorar algum procedimento, qual a melhor forma de fazer comunicação, se a capacitação está adequada, dentre outros. Para os estudantes e professores fazerem parte do projeto piloto, têm que seguir essas orientações. Terão acesso ao campus apenas os estudantes de graduação ou pós, cujos orientadores responderam que está naquela tabela que eu apresentei antes, né? PI não está autorizado, porque não está previsto no plano de segurança sanitária. Será permitido o trabalho em apenas um período, matutino ou vespertino. Ou pode vir de manhã ou de tarde, não pode vir o dia inteiro. Está permitido unicamente o acesso a sanitários ou ambientes de atividades práticas. Não pode em sala de aula, biblioteca, copa, nada que não seja sanitários ou ambientes de atividades práticas. No caso de precisar alguma questão de livro, né, volumes físicos, priorizar os que estão hoje no acervo virtual, que chama Minha Biblioteca. Sempre que os estudantes estiverem nos ambientes, eles não podem ficar sozinhos. É obrigação do orientador estar presente e atento, visando garantir que as normas de segurança estão sendo seguidas. Todos os estudantes e servidores que fazem parte do projeto piloto precisam realizar o curso de capacitação. E está aqui o link do curso, né? É do Serfead, do IFSC. É bem rapidinho de fazer, não tem muita dificuldade ali. Todos os envolvidos precisam enviar autodeclaração, apêndice B. Isso é uma obrigação que tem nas fases seguintes e a gente não poderia ser incoerente nesse momento, né? Se vai entrar no campus, tem que informar que se voluntariam a desenvolver atividades no campus. Todos os envolvidos devem seguir os protocolos de proteção, né? Aqueles que a gente já está seguindo, dentre os quais reforça-se o uso de máscara, higienização constante, arejamento do ambiente de trabalho, higienização do ambiente de trabalho, né? Evitar compartilhamento de objetos e manter o distanciamento entre pessoas, além de outros que, obviamente, têm o campus, né? Todo agendamento de espaços deve ser previamente acordado. Então, o fato de a gente permitir aqui não quer dizer que está autorizado vir a qualquer dia. Tem que ser agendado para a gente garantir que não haja acúmulo de pessoas no local e na data. E essas regras, as colocadas acima, devem ser seguidas por todos os participantes do projeto piloto. Então, seria assim que a comissão entendeu que seria possível fazer a permissão, né, de alteração da fase 1 no plano de ação que nós temos hoje. E de maneira ainda com bastante restrições e para garantir a segurança das pessoas que estarão envolvidas. Pronto, eu apresentei, contextualizei, agora eu acho que a gente pode encaminhar a discussão. Antes de eu
passar a palavra para vocês, eu vou pedir, como esse é um tema polêmico, acho importante que a gente use o cronômetro, né? Eu vou até ligar ele aqui. 3 minutos para cada, tá? E também lembrar vocês que hoje, com as pessoas que estão presentes na sala, quem hoje faz votação tem direito a votar, né? Seria a Ana, o Wagner, eu, por parte da gestão, a Cristiele e o Davi, por parte do segmento TAI, Rafael e Jackson, porque a Isabelle não está presente, então seria Rafael e Jackson do segmento estudantes, né, discente. Membro externo não temos hoje. Deixa eu voltar aqui para o bate-papo e ver se alguém... Roberto, você está com a mão levantada, já queria comentar alguma coisa? Sim, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu dei uma olhadinha nos documentos, inicialmente falando deles, e observei algumas coisas que deveriam, né, ter um ajuste, talvez, antes da votação, que seria... tem alterações no documento para a fase 2, na página 26, e no caso aqui a gente está fazendo a votação da alteração da fase 1. Então, eu observei que tinham texto em vermelho lá, como você colocou que os em vermelho seriam os novos, né? Então, tem alterações na fase 2 já no documento, que não seria o caso, né? Para essa reunião. Não, Tá. eu só pus aqui para já deixar coerente com que foi uma inclusão da PSS, né? Então, mas aí teria que ficar claro que não vai estar votando nenhuma alteração lá, né? Mesmo que esteja no documento esse Sim, grifado. hoje é a alteração da fase 1, perfeito. Tá. Essas colocações, uma pergunta, foram feitas, foi a comissão que realizou, no caso, essas inserções? Foi, a gente reuniu na Tá. terça, 10 da manhã. Ah, tá. Não, só para mim me certificar mesmo. E eu observei na planilha dos alunos ali, professores que precisariam, que indicam essa necessidade de estar voltando ao campus, alunos do ensino médio, do Recursos Pesqueiros módulo 6, que também não seria o caso para o momento, que seriam alunos de graduação e pós-graduação apenas, né? Pera, deixa eu abrir aqui. Passou uma moto aqui, não ouvi direito o que você falou. O que era de recurso pesqueiro? Existem estudantes do módulo 6 de Recursos Pesqueiros, do professor Matias, estão indicados ali na planilha dessa Mas necessidade de entrar. Tem do mestrado, né? Se você for ver o do Matias ali, é que eu cortei a última coluna, tem interesse em PI, né? Mas a gente não é permitido PI, então eu tirei da discussão de hoje, porque estava ali só para a gente se planejar para as próximas fases, foi só por isso. Ah, tá. Então eles não entrariam agora. Sim. Aí, como eu observei que nas tuas indicações ali existe, só para me certificar também, uma organização, então, da direção para controlar esse fluxo, porque existem mais estudantes em alguns laboratórios do que o máximo limite do laboratório. Então, vai ter esse controle pela direção, é isso? Sim. No caso da fábrica está resolvido, né? A gente já conversou. No caso do Laboratório de Química e Materiais, a gente essa conversa com o Cássio vai ser feita, né, para evitar dele colocar os dois no mesmo dia. Aí são ambientes bem separados, né? Aí vai ter o LabProj, que é o laboratório que tem mais uso, né? Então, o LabProj e o LACUA também, né?
tem Mas o mais LACA estudantes do que o número limite que está no plano de ação. sim, mas o LACA também, a gente já conversou com eles e eles conseguem se escalonar lá Sim. para não estar nenhum no mesmo dia, né? Então Não, isso é por isso que a gente pôs essa questão da direção agendar sim, antes para garantir que não tenha sim. compartilhando local, né? Sim, e a última colocação seria que eu recebi essa semana, bem como acho que alguns de vocês, ah, a indicação de como que está as zonas de risco de Covid, de internações, enfim, em toda a região de Santa Catarina, enviado pelo governo, né? E destacar que a única intenção nossa da fase 1, creio que da comissão, manter diferenciado do IFSC geral, é porque realmente a região da Foz do Rio Itajaí-Açu, ela é uma região de maior índice e risco de contaminação. Então, é uma região que, em todos os critérios e quesitos, a única região do estado de Santa Catarina é a região do Vale agora enrolou, né? Do Foz do Rio. Foz do Rio Itajaí-Açu, é a que está com todos os critérios, né, em vermelho, diferentemente das outras regiões de Santa Catarina, bem como a Grande Florianópolis, né? Então, a questão que está sendo votada para se igualar à região de Florianópolis, para poder ficar igualitária, vamos lembrar que a única motivação dessa diferença foi justamente que as regiões são diferentes mesmo, né? E que essa região que estamos, a qual pertencemos, é a região em que encontra-se todos os critérios em vermelho, né? Então, estarmos bem cientes disso. Tá bom. Então, seria isso. Obrigado, Roberto. Eu tinha esquecido de pôr o temporizador, eu vou começar agora, tá? Eu peço desculpa, pessoal, esqueci mesmo do temporizador. Roberto, pode abaixar a mão, por favor? Ah, sim, sim. Ubler. Queria... Oi, Pozas. Tá. Era o Thiago antes, mas acho que... Como é que eu deslevanto a mão agora? Clica no teu nome rapidinho. E baixa a mão. Pozas, só rapidinho aqui. No item 7, na página 25, se eu muito me engano, o termo fala em todos os envolvidos precisam enviar autodeclaração apêndice B. Uhum. E o apêndice B, quando tu olha lá, ele se refere a alunos maiores de idade, certo? E não ser todos, em tese, contemplaria servidores, não é o caso, né? Aí dá uma olhadinha com o apêndice B, fala um termo de ciência e responsabilidade para alunos maiores de idade, ou seja, matriculado no curso, eu, portador do CPF e tal, matriculado no curso. Eu acho que fica dissonante daquele item 7 que está colocado ali. Certo? Porque, na verdade, não são todos, né? Sim, é todos os estudantes, tá certo. Isso precisa ser ajustado. Obrigado pela colocação. Nada. Deixa eu achar aqui o... Achei. Eu vou até colocar para as pessoas verem do que a gente está falando, né? Esse é o anexo A, que no caso de estudante menor de idade, e o anexo B, estudantes maior de idade, né? Então, realmente, ele diz respeito apenas a estudantes, né? Peço desculpa aí pelo equívoco. Cris? 1, 2. Desculpa. Conseguem me ouvir? Eduardo, você queria... Oi, Thiago. Beleza, mas cara, consegui agora habilitar meu microfone. Desculpa interromper. Conseguiu. Descobrimos no susto. Tá funcionando. Você tinha levantado a mão, né? Você quer entrar agora para falar? Ou depois da Cris? Não, tranquilo. Tudo que eu ia falar já fui contemplado na sua fala. Tá. Cris? Eu só fiquei com uma dúvida, eu até escrevi ali no chat, porque quando fala no projeto piloto, né, fala dos servidores envolvidos, né,
quando a gente está falando de servidor, a gente está falando tanto de docente quanto TAI, né? Ficou claro no documento, né, que os orientadores vão ter que estar presentes, né, nos ambientes junto com os alunos, mas vai haver necessidade de ter atendimento de técnicos administrativos também, para que esses alunos possam fazer nessas atividades no campus. Eu fiquei com essa dúvida ao ler o documento. Era isso, Cris? Eu parei o temporizador aqui. A minha dúvida inicial seria essa. Tá. No Então, eu vou momento. responder. Cris, eu acho importante você ter falado isso, porque não ficou claro, é verdade. Pode ser que seja necessário vir o laboratorista, né? Dos laboratoristas ali envolvidos, a gente está falando dos da mecânica e os da elétrica, o Bernardo, né? Tanto os dois da mecânica quanto os da elétrica, eles já têm vindo ao campus para fazer manutenção de equipamento e receber material. Então, a gente entendeu que não seria problema, no caso se eles tivessem uma questão de saúde e tal, porque eles já estão vindo e não tem nada manifestado, né? E também no LACOA, que é Thiago, me lembro o nome dela, é Tatiana, né? A Tati, ela de volta e meia também está aqui fazendo algumas atividades ali no laboratório, uma vez por semana, talvez. E também ela, não sei se vocês lembram, no final do ano passado, os servidores responderam, né? Quais teriam algumas restrições, enfim. Então, pode ser que seja necessário, mas que é difícil a gente dizer que será, tá? Por quê? Porque tem muito aluno que já vai trazer o material para trabalhar aqui. Então, ele precisa só do laboratório aberto, digamos assim. E tem outros que vão precisar do almoxarifado. O que a gente entendeu que não é um problema muito grande, uma vez que estão, no caso da mecânica e da elétrica, estão devidamente espaçados, né? A única coisa que a gente vai ter que trabalhar muito forte na questão é a questão do compartilhar objetos, né? A questão da higienização dos objetos, mas por isso é importante a capacitação, né? E a conversa também com eles no dia. E por isso também é um projeto piloto, né? Até para a gente aprender o que está acontecendo, como é que acontecerão as coisas. Não estou vendo mais nenhum inscrito, pessoal. Sim, Davi, continua saindo no sentido de voluntariado, não se preocupe. Mas ainda a gente mantém isso, a gente não vai obrigar ninguém a vir. Mas justamente a gente entendeu que essa questão estava vencida porque ele já tem vindo, né? Então a gente entendeu que, de certa forma, eles já estão se voluntariando a vir. Posso fazer uma fala, então, já que ninguém se inscreveu? Quer levantar a mão ali ou só o temporizador e deu? Beleza, vamos pôr só a temporização. Vai lá. O que no meu entendimento, e para tentar diminuir aí a preocupação dos colegas com a saúde da população e dos servidores e afim, é voluntário. Quem está se propondo a essa atividade, sejam docentes, eles, se for necessário a participação de um técnico no laboratório para ajudar na atividade ou não, isso o docente, o coordenador do projeto vai, em comum acordo, conversar, ajustar, adequar o que é possível, o que se pode fazer, e a mesma coisa com os estagiários, os bolsistas. Ninguém vai impor nada a ninguém, é voluntária a adesão. E falo com propriedade, muito da demanda partiu dos próprios bolsistas e de estagiários. Sabe? Muito da demanda. Então,
Só lembrando que a nível de pós-graduação e graduação, tem estagiários de projetos, tem formandos que estão fazendo um TCC, que já têm a nossa idade, alguns. Alguns mais velhos que eu, por exemplo, que já estão vacinados, que já estão em vias de tomar a segunda dose, alguns já estão plenamente imunizados. Alguns tomaram a vacina da Janssen, dose única. Então, existem situações e situações. O que a gente está aqui querendo, o que a gente colocamos na planilha e estamos tentando viabilizar, é mitigar os impactos da pandemia, os impactos que a gente está tendo até agora, e começar a ter atividades que são possíveis, sabe? Sem 8 e sem 80. Seria isso, obrigado. Obrigado, Thiago. Estou vendo que se inscreveram mais. Cris, você levantou de novo? Sim, Tá. só para complementar, né? Por que da minha pergunta, tá? Não é, eu sei que é voluntariado, mas assim, a minha pergunta foi em relação, porque quanto mais pessoas no campus, nós temos que dimensionar outras atividades, como de serviços terceirizados, etc, etc. A pergunta foi mais nesse sentido, para entender o volume de pessoas que estarão no campus. E aí o Posas falou, né, do controle, né, do cronograma. Então isso também é bastante importante, e também é importante que isso seja repassado para a fiscalização da portaria com antecedência, para que não tenha nenhum problema na entrada e que realmente só entrem aqueles que estão de fato autorizados. Era só para reforçar nesse sentido, tá? Obrigada. Obrigado, Cris. Para quem não sabe, a Cris é fiscal do serviço de portaria, ela tem trabalhado bastante nisso. Importante lembrar disso, Cris. A gente precisa ter certo quem que vai entrar no campus, né? E com antecedência e planejado. Eu concordo plenamente. Mas a questão do espaço, até por isso foi que eu concordei semana passada, né, eu achei importante a quantificação. Nós estamos falando de 12 estudantes de pesquisa, 4 de TCC, e não estamos falando que eles estarão ao mesmo tempo, considerando que o dia de mais, né, a gente vai ter 4 estudantes e 4 docentes aqui a mais, né? Não é uma coisa que vai impactar de sobremaneira, né? Eu acho que a gente consegue lidar bem com isso. Em relação a ter muita chance de pessoas estarem no mesmo lugar, né? E por isso também a gente pensou em meio período, e não pode comer, não pode ir na copa, não pode ir na biblioteca, vir fazer atividade e ir embora. A Roberta, desculpa, o Thiago está levantado a mão e depois a Roberta. O Thiago era o que você tinha comentado ou você tinha levantado de novo? Eu perdi o histórico aqui. Ah, tá. Então, Roberta? Então, como o Thiago colocou ali, né, que é em comum acordo com todos os estudantes, vamos lembrar que nem todos são em comum acordo, assim, que o estudante tem a opção de dizer que não vai, porque são estudantes, alguns formandos, que precisam dessas horas de pesquisa para poder finalizar o semestre, então eles estão se submetendo a fazer essa situação por conta de ter essas horas, então não é totalmente em comum acordo, né? Digamos que ele se sente obrigado a ir, porque senão não se forma. Então é interessante destacar isso, tá? Eu tenho exemplo, inclusive, na minha própria casa, dessa situação, né? Então é importante dizer que nem tudo é flores, né? Nem tudo é comum acordo, vem se quiser, pode fazer a pesquisa em casa, não é verdade, né?
Verdade é que tem que ir ao campo para poder ter essas horas de pesquisa, e senão o estudante não tem hora de pesquisa para contabilizar lá em horas dele, e daí ele não se forma. Então, ele está se submetendo exatamente por isso, não porque quer. E também não é todo estudante que tá vacinado também não, tá? Então, nessa lista colocada ali, por exemplo, também tem gente que não tomou nem a primeira dose, né? Então, não dá para dizer que tudo é flores, está todo mundo bem, está todo mundo com a vacina, vai se quiser. Não é, existe um risco sim, né? Então, isso é bom deixar claro e para todos, né, essa situação. Seria isso. Obrigado, Roberto. Eu acho que se essa questão, a gente tem dois representantes aqui o Rafael e o Jackson, né, eles poderiam se pronunciar, né, dar a opinião deles. Eu acho que ninguém melhor do que eles para explicar como que eles enxergam a posição deles em relação a isso, né. Tiago, tu levantou de novo, é isso? Sim, levantei. É só porque eu quero fazer um retorno em função da fala. Tá, Toda assim, pessoal, generalização pode pessoal, dar só um pouquinho. Tá, o cronômetro lá. A gente vai ter que ter um certo limite aí das falas, é pauta única, tá? A gente vai aprovar ou não aprovar um documento. Vamos evitar a gente, enfim, ficar discussões às vezes que não trazem nada de novo, tá? Vai lá. Vou iniciar o Sim, temporizador aqui. não concordo, vou tentar ser breve. Primeiro, existem sim, se a gente olhar no universo de estagiários de pesquisa e pós-graduação e graduação, bem como TCC, tem aluno que já está vacinado. É fato isso, entendeu? Sim, não dá para generalizar. Se for para generalizar, a mesma forma estamos tudo na bandeira lá vermelha, não dá para voltar nada, tem que ficar todo mundo em casa, porque vai todo mundo morrer se sair de casa. Então, generalizações à parte, né? Cada caso específico. Sim, o aluno que não conseguir executar o seu TCC para se formar, naturalmente ele vai ser postergado. Ele tem, inclusive, respaldo jurídico para isso. Se não der de fazer o TCC em casa, se não for possível fazer em home office, se tiver que postergar, será postergado. Entendeu? O que puder fazer, desenvolver em home office, que o faça. E muitas vezes a gente está fazendo, nós entregamos material para o pessoal terminar seus TCCs, fazer seus PIs, a gente tem feito isso. Mas quem precisar, quem quiser, tiver em comum acordo, conhecendo os riscos, conhecendo as regras sanitárias, conhecendo os procedimentos, e estiver disposto, vai poder ir. Essa é a questão. Ninguém está condicionando ninguém aí. Se eu tiver um orientado no mestrado, a pessoa não quiser ir lá no laboratório, eu vou dizer, tá bom, nós vamos prorrogar o mestrado, vai demorar mais tempo para sair o seu canudo, não tô obrigando ninguém aí, não estou dizendo que tem que ir, mas são decisões que a gente toma na vida, e isso faz parte da formação, sabe? Se a pessoa estiver imunizada, já tiver primeira dose, se tiver, como a gente falou, escalonamento, é possível sim. Tem muita instituição já funcionando. Está todo mundo circulando, inclusive nós. Inclusive nós, a comunidade dos servidores do IFSC também está circulando por aí. Todos nós. Ou alguém está deixando de levar a sua vida. Enfim, era isso. O pessoal, Posso? o Jackson é estudante? Posso? Sim. Pode, 3 minutos, tá? Tá. Eu só queria comentar ali para que nem tudo é flores, para isso que existe o plano de segurança sanitária. Né? Então, Eu acho que ele caiu. não, Era só isso? é só isso. Tá. Desculpa, Jackson. Bom, pessoal,
A Jéssica tinha perguntado ali, a gente continua, tá, com acesso à minha biblioteca, tá, sem empréstimos físicos, porém permitida ainda a devolução dos livros, né, ali na guarita, certo? O livro é devolvido, fica alguns dias ali parado e depois tem estudantes que estavam ainda com livros, ainda têm vindo ao campus devolver. Uma questão que eu gostaria de lembrar aqui que deixa eu parar o temporizador ali. Que o Tiago trouxe, e é verdade, os estudantes têm ali no plano de segurança sanitária, não é nem no campus, é no maior, está escrito ali até na fase 4, se o estudante não quiser ir ao campus, a gente tem que dar todo o material para eles em ANP. E tem uma outra questão, a gente não está discutindo aqui retorno de aula, nada, seriam 16 alunos, né, para fazer atividades de pesquisa, a gente avaliar os nossos protocolos, ouvir dos estudantes também, uma visão de quem está vindo, né, participar disso, quem não participou da construção disso, onde que a gente está falhando, onde que ele viu na Univale, por exemplo, funcionou bem uma ideia, enfim, eu acho que a gente tem essa oportunidade aí. Davi, por favor. Opa, Paz. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu já coloco minha opinião aqui sobre aprovar essa alteração, sim, eu sou de acordo, né, com essa alteração que a gente está propondo para a fase 1, assim como ela já está dessa forma na PSS que veio do Consup, né. Eu me inscrevi mais para comentar, eu sei que a gente não está discutindo o acionamento de fase 2, mas pelo fato de isso ter passado no Consup, eu queria registrar no nosso colegiado aqui, até para os demais membros, que a gente teve um problema muito grande no Consup na segunda-feira. O relatório que veio do CTC foi extremamente raso. Nós tivemos vários problemas ali nesse relatório sobre acionamento da segunda fase. E não tinham dados de Florianópolis, que era o maior campus do nosso instituto, não tinham diversos dados, tinham dados falando sobre coisas que não faziam sentido para a fase 2, enfim, diversas coisas que eu acredito que mais para frente esse colegiado deve mencionar, né? Mas eu só trouxe essa questão mesmo porque, mais ainda, daí eu vejo quão é importante a gente aprovar essa alteração para que seja permitido essas entradas para finalizar TCC e algumas pesquisas no campus, para que a gente não venha ter uma pressão desnecessária para acionamento de fase 2 por conta dessa pauta, né, de finalização de TCC. Então, eu sou a favor, sim, de a gente trazer isso para a fase 1, para a gente ter mais tranquilidade nas tomadas de decisão futuras, né? Certo? Obrigado, Davi. Eu tinha até eu ia mencionar sobre isso no informe, né? Que foi aprovada a fase 2, a partir do dia 2 de agosto e tal, mas a gente conversa depois, terminada a votação aqui dessa pauta. Pessoal, vamos pôr para votar. Eu vou pedir... não sei se a gente faz votação nominal por chamada para evitar ruído ali no bate-papo. Das outras vezes a gente fez votação e algumas pessoas se pronunciaram no meio, né? Posso sugerir, eu acho que como tem muita gente, enquete realmente dá problema porque a gente tem o público visualizando aqui, né? E todo mundo teria que votar para funcionar. Então, acho que o mais fácil, já que a gente não tem tantos membros de colegiado,
ser nominal ali no chat mesmo. Tá bom, então, vamos no chat, então. Não sei se eu entendi direito, tá? Nominal, que eu estava me referindo antes, era eu chamar um por um e falar, né? Certo, certo. Não, pode ser também. Daí, eu só disse em relação à enquete mesmo, que eu acho que isso vai dar mais trabalho para ti, no caso. A enquete, algumas vezes ela dá problema. Então tá, eu vou começar pelos representantes discentes, que são os mais afetados talvez os mais afetados por essa atividade. Deixa eu ver. O Jackson, em relação a essa proposta de alteração do plano de ação. Jackson e Rafael. Não, primeiro Jackson, nominal, né? Você consegue o microfone abrir? Sim, posso. Está de acordo? Eu sou de acordo. Obrigado, Jackson. Rafael? Estou de acordo. Obrigado, Rafael. Vamos para o segmento TAI. Cristiele, por favor, você está de acordo com essa alteração? Estou de acordo, sim. Obrigado, Cris. Davi? A favor da alteração. Obrigado, Davi. Douglas? De acordo, Posas. Obrigado, Douglas. Eduardo Hubler? Totalmente de acordo. Obrigado, Hubler. Ana? Estou de acordo. Wagner? De acordo. Então, pessoal, foi aprovado por unanimidade, né? E vamos iniciar essa semana já. Eu vou mandar um e-mail para os orientadores, tá? Que manifestaram interesse, com o link para a capacitação, pedindo para eles fazerem o quanto antes e chamando eles para uma conversa para a gente organizar o uso dos espaços, tá? E conforme for andando esse projeto, a gente vai fazendo alguns relatórios, né, para a gente trazer aqui o que a gente aprendeu com essa experiência. Tá certo? Eu acho importante isso. Podemos discutir isso em alguma outra instância, Jéssica. A gente até pode propor alguma coisa. Inclusive na comissão local pode propor algo. Vou trazer essa sugestão para a comissão, tá? Eu acho importante, sim. Até você pode mandar um e-mail sugerindo, tá? Tá, Jéssica? Então, pessoal, aproveitar o que o Davi comentou, né? A fase 2 foi votada lá no Consup, foi autorizada, e a partir do dia 2 de agosto, desde que o campus tenha sanado todas as pendências, né? Eu tenho aqui um espelho das pendências do campus, a gente vai trabalhar nisso. E desde que a região esteja na cor laranja e por mais de 14 dias. Então, é uma sinalização, né, de que a fase 2 está possível em um futuro breve, mas a gente tem que trabalhar no sentido de eliminar aquelas pendências do campus e também de avaliar esse projeto piloto, né, como é o que ele vai nos dizer, né. Então é isso, pessoal. Davi está com a mão levantada ainda? Eu vi ali agora. Ah, tá. Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma questão, algum informe que eu acabei passando, assim, não dei tempo para vocês mencionarem, senão está encerrada a reunião de hoje. E agradeço
a presença de todos. Então, é bom final de tarde, tá? Até mais, pessoal. Abraço a todos, pessoal. Boa tarde. Ô, Jackson, preciso te conhecer, cara. Começou o estudo, a gente não se conhece ainda. Que pena, isso vai ter estudante que eu não vou conhecer. Jéssica, eu te mando ali no particular, tá? Eu vou mandar um e-mail para você.